Depois disso, tornou Jesus a se manifestar aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 de seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam: não. Então Jesus lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, mais ou menos uns 10 metros de distância da terra. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas em cima, peixes, e havia também pão. Presta bem atenção nesse ponto aqui. E saltaram em terra, viram ali umas brasas em cima, peixes e também pão. E disse-lhe Jesus: trazemos alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, e cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompia. Outro mistério aqui, hein? Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos seus discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Glória a Deus. Palavra de Deus, amém, irmãos? Irmãos, essa palavra, ela é muito interessante e importante para nós hoje, amém? Estava de manhã orando a Deus, buscando uma palavra do Senhor para esse momento, e o Senhor me trouxe essa palavra no coração, veio na mente essa passagem, e eu pensei que ele ia falar da brasa, que ele ia falar da fumaça, que ele ia falar das marcas daquele que é tocado por Deus, e não, ele me levou para outro lugar, que eu creio que vai falar ao seu coração também nessa noite. Primeiro eu quero te situar no ponto que nós estamos nesse momento aqui profético e de futuro que Jesus iria preparar para aquele momento. Presta atenção nisso aqui. Jesus ele já tinha passado pelo seu martírio, pelo seu suplício, tinha agora sido ressuscitado. Ele dá ordem e fala para Maria Madalena e para as mulheres que foram as primeiras testemunhas da ressurreição, avisar os discípulos que ele estava vivo e que ele ia encontrá-los. Eles não acreditam de primeiro. Aí Jesus vem, no meio de uma sala, está todo mundo com medo, pensando que os romanos iam matar eles também, pensando que os fariseus iam matar eles também. Jesus aparece, Pai seja convosco. Automaticamente eles reconhecem Jesus, são quebrantados e veem que realmente o Senhor ressuscitou. Passados alguns dias, eles falam para Tomé. Tomé não estava no momento. Aí Tomé vai falar assim: se eu não pôr a mão no lado e não ver os cravos, se não colocar a mão do lado na costela dele, eu não vou crer. Aí eles estão agora em outro cenário, com as portas fechadas. Tomé está lá. Jesus aparece e diz: Pai seja convosco. E olha para Tomé: aqui estão os cravos, aqui está o meu lado. Bem-aventurado os que não viram e creram. Primeiro ponto: Jesus sabe o que a gente fala. Jesus não precisa de fofoqueiro para contar as coisas, não, gente. Ele é onisciente. Ele é Deus. Amém? Segundo ponto, ele aparece de uma forma miraculosa nesse momento. Até Jesus, é um mistério, irmãos. Jesus, quando ele ressuscita com o mesmo corpo, porém, agora ele tem uma outra atribuição. Que ele se manifesta e se revela de uma forma para quem ele quer. Antes da ressurreição, ele mantinha uma aparência. Agora, após a ressurreição, a aparência dele muda. Tanto é que Cleópas,
e mais um discípulo que estava indo para Emaús, como diz em Lucas. Eles não entenderam nada, ficaram tristes com a morte de Cristo, que Jesus já tinha ressuscitado no domingo. Eles estão saindo do propósito, estão saindo do projeto de Deus. Aí Jesus aparece para eles no meio do caminho, e eles vão compartilhando, trocando uma ideia. Aí Jesus vai falando da palavra, vai abrindo uma salmos, os profetas. Ele chega num hotel, aí Jesus está com eles. Aí quando eles vão comer, Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos, eles veem que estavam de frente de Jesus. Aí Jesus desaparece, aí um olha para o outro e fala assim: nossa, não ardia o nosso coração poder compartilhar conosco a palavra. Eles só conseguem reconhecer Jesus quando Jesus parte o pão, ou seja, quando Jesus decide se revelar. Uma nova atribuição agora Jesus recebe, né? Uma glória. Isso é glória, irmão. Fala bem, glória é poder. Deus recebe toda a glória. Deus é assim. Ele se revela de uma forma que Ele quer. Ele toca a nossa vida da forma que Ele quer. E faz parte da ministração que a irmã Cláudia trouxe, porque eu vejo pessoas buscando a experiência que elas querem. E nunca vão conseguir encontrar as experiências que elas querem. Porque a experiência quem vai te dar é o Senhor. E a experiência não vem no que você quer, mas no que Ele quer te entregar. Ela estava naquele culto, distante, né? Do pecadão, né? Do pecadão. E o Senhor pegou ela, irmão. O Senhor pegou ela. Fez alguma voz? Eu falo, não pegar ela, não. No meio do louvor, no meio da adoração. Ei, igreja, entenda uma coisa. É Deus quem toca. O mover de Deus quando é assim, irmão, sem forçar, é uma das coisas que nós temos que aprender, irmãos. Quando Deus toca, Ele toca. Ele não precisa de muita coisa. Só que se prepare no ambiente para que Ele venha. Amém? Então ela estava na igreja. Onde ela estava? Na igreja. E eu mudei a minha perspectiva, irmãos, profética durante alguns anos. Hoje eu consigo compreender que o bom é que a pessoa venha para a igreja. Porque ao menos o Senhor pode pegar ela. Amém? Foi o que aconteceu com a irmã Cláudia. Ela estava na igreja. Amém? Amém, irmão? Está entendendo o que eu quero dizer? Ao menos no ambiente onde o Senhor se movimenta, onde o Senhor se manifesta, a probabilidade de Deus pegar ela é muito maior. Então traga as pessoas para a igreja. Amém? Convide, fala do amor de Jesus, porque Deus pode pegar. E Deus aquele dia pegou ela e deu uma experiência para ela, a qual ela não estava buscando, a qual ela não queria, mas Deus queria pegar ela. Então Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos insondáveis. E a partir dali, irmãos, ela tem que tomar uma decisão, né? De se render mais a Cristo, de abandonar as velhas práticas, porque Deus tinha coisas maiores para que ela pudesse viver. É assim que Deus trabalha. Amém? Terceiro ponto. Agora Jesus vai se afastar deles, só que Jesus está vivo. E Jesus está ministrando eles. Jesus fala para eles: receberam o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo dentro. Depois eles vão receber o revestimento fora. Que é quando o Espírito Santo vem por fora. Quando ele te reveste, quando ele te empodera, quando ele te capacita. Mas a primeira experiência é quando ele vem dentro, toca teu coração. Você é uma nova criatura. Agora você tem o Consolador, o guia, o mestre dentro de você. Eles estão agora, Pedro, ele é o líder, gente. Pedro é a pessoa qual Jesus passou para ele, cara, de guiá-lo. Aí Pedro agora passa alguns dias, está junto com os seus discípulos, está junto com os discípulos de Cristo, com os amigos, e do nada Pedro de novo dá, sei lá, vou pescar, eu vou pescar. Olha só como é forte a voz do líder, né? Ele fala, eu vou pescar, e eles, vamos junto. Aí vão pescar no mar de Tiberíades. A noite toda eles começam a lançar rede. E Pedro, ele era o quê? Profissional de pesca. Conhecia o ofício. Sabia como fazer o negócio. E não apanhou nada. Aí eu lembro de Lucas capítulo 5, a partir do versículo 18. Que Jesus também aparece naquele mesmo cenário, irmão. E eles também estão passando o mesmo problema. Não pescaram nada. Interessante, né? Que Jesus agora opera um milagre e fala para eles: nossa, deixa isso aí. Vocês vão ser agora pescadores de homens, sério. A palavra não estava valendo, irmãos. Por que Pedro voltou para o lugar que Jesus o tinha tirado? Esse é um problema nosso, irmãos. Muitas vezes Deus nos tira de lugares, de cenários, de situações que não estavam mais fluindo, para nos levar para um novo tempo, um novo fluido, um novo mover, uma nova estação, para algo fresco,
Só que a nossa alma, por ansiedade, por entender o momento que Jesus está de calmo, parece que não está fazendo nada, mas ele está fazendo. Parece que não está operando, mas ele está operando. Aí Pedro, que ainda não tem muita experiência, não entende mesmo as coisas de Deus ainda, fica agoniado, fica angustiado, não sabe o que fazer. Ah, vou pescar. Vou voltar a fazer o que eu fazia antigamente. Peraí, mas o que você fazia antigamente, Pedro, Jesus não te tirou de lá? A partir desse momento, você nunca mais vai ver Pedro pescando na história, aqui na Bíblia. Ele abandona esse ofício depois desse encontro aqui. O que eu aprendo, irmãos, aqui? Que a ansiedade, a preocupação, a opressão, a necessidade de ser aprovado, a necessidade de mostrar algo para alguém, a necessidade de se autoafirmar, faz a gente se mover, irmãos, errado. É uma das lições que o Senhor tem me ensinado esses dias. É uma lição difícil de se cumprir, irmão, porque nós somos motivados assim que está fazendo, sim ou não? Assim que está produzindo, sim ou não? Assim que está ali no Instagram, vendo alguém produzir, alguém crescer, alguém desenvolver, e a gente começa a entrar nessa loucura de vamos fazer, e vai acabar fazendo na alma, na carne, sem direção alguma, e se frustra. Porque pela segunda vez Jesus aparece e Jesus faz uma pergunta capiciosa. Jesus conhece tudo. Jesus aparece na beira do mar, perto do crepúsculo, perto do amanhecer, e grita: ei, filhos, tem de algo de comer? E eles gritam: não! Como pela primeira vez, parece que não é nada. Irmãos, às vezes nós não temos que fazer nada mesmo. E eu vou te dizer que não fazer nada também é atitude de fé diante da presença de Deus. Não está escrito: esperei com paciência no Senhor? Está escrito isso ou não? Salmo 70, é isso? Não está escrito em Isaías 40, 31, os que esperam no Senhor renovam as suas forças? Sim ou não? Então tem vezes que o Senhor, enquanto não está fazendo nada aos nossos olhos, Ele está fazendo algo tremendo no nosso espírito, no nosso coração, irmãos. Por isso que às vezes o parar para ouvir uma nova direção é de Deus, igreja. E nesse tempo que nós estamos vivendo, esse imbróglio, essa correria, infelizmente, essa falta de identidade, essa falta de propósito de vida, faz com que a gente comece a acelerar e a querer pisar no acelerador e sair passando por várias coisas. E no final o quê? A frustração. Ainda mais Pedro por ser o líder. Só porque Jesus se ausentou um momento, irmãos. Só porque Jesus parou de bradar, parou de mover por um pequeno momento, ele dá agonia no coração. Eu vou pescar. E não aconteceu nada. Frustração. Amém? Outra coisa, o texto é muito claro. Precisamos entender, irmãos, que não dará certo fazer o que Jesus já tirou de nós. Chega de retroceder. Não vai dar certo. A vida é avançar, irmãos. Amizades. É difícil quebrar ciclos. Eu recebi uma vez um comentário, uma instrução, né, da irmã Cíntia, outro da irmã Ana. Muito interessante. Ela falou assim: pastor, a gente é traído pela nossa memória afetiva. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu falei: nossa, isso é uma bomba. Mas é uma bomba. Se você pegar e entender isso que eu vou te dizer agora, você vai falar assim: eu sou um panaca mesmo para não entender as coisas. Como assim? Nós somos traídos pela nossa memória afetiva. Porque quando a gente lembra de alguém, a gente lembra do passado e não consegue olhar o presente. E aquela pessoa do passado provavelmente já mudou, já não é mais aquela pessoa do passado, mas é uma pessoa no presente. E em vez da gente olhar para o presente e falar: pô, essa pessoa já não é mais aquela pessoa, já mudou toda a construção, já é outro pensamento, e sair de perto, não, a gente está buscando aquela pessoa do passado, que era amado, que era amigável, que era isso, que era aquilo, e acaba se frustrando. E acaba não quebrando o ciclo, acaba não fechando a situação e avançando para Deus, e avançando para as promessas do Senhor. Amém? Sim ou não? Entendeu? Falei? Você entendeu? Irmão, estou falando de pai, de mãe, de irmão, estou falando de muita coisa na tua vida, de amigo. O meu primo veio me ver esses dias, ele está preso há muito tempo. E quando ele chegou, eu olhei para ele, eu não consegui ver o meu primo do passado, eu vi o primo do presente. Amém? Porque o passado, irmãos, ele nos trai. Aquele menino que comia comigo, que cresceu ali, já não está mais. Está atrás. Hoje já não é, mas ele é um homem. Ele não dá para caminhar junto.
por causa das escolhas que ele vai fazer. Amém? Às vezes nós precisamos crescermos em maturidade, sair do parquinho das imaturidades. Amém? Glória a Deus. Então Pedro, ele é essa pessoa que deveria entender o tempo, a estação e falar: vamos continuar aqui em oração. O Senhor disse que ainda tem algo para nós. Ele já nos tirou de um cenário de derrota, de um cenário que não deu certo. Não podemos voltar. Essa deveria ser a atitude certa, irmãos, porque Jesus é capicioso. Deus já vem perguntando: tem de que comer? Porque ele sabia que não tinha dado certo de novo. Aí ele fala: ó, na segunda vez eu vou ajudar vocês. Lança a rede. A primeira vez, vara amaral e lance. Agora, lança do lado direito. Será que naquela noite todos eles lançaram do lado direito? Com certeza deviam ter lançado. Agora eles lançam de novo do lado direito. E tem um resultado. Porque agora eles têm uma palavra, uma direção. Toda vez que Jesus aparece, irmãos, tem direção. E agora os peixes começam a pular, e muito peixe. João, que é esse que fala, aquele a qual o Senhor amava, a qual se recostava no seu peito, disse para Pedro: Pedro, é o mestre. Ninguém reconheceu que era o mestre, a não ser João. Intimidade, irmãos, é isso. É você reconhecer a pessoa, você saber quem é a pessoa. E João era o íntimo de Jesus. Naquele cenário caótico, ele reconheceu quem era Jesus e falou: é o mestre. Só o mestre pode falar desse jeito. A gente esqueceu quem é Jesus já. Esquecemos a sua presença. Esse mundo fará isso se você sair. Se você não entender tudo que esse mundo fará, o que ele fazer, você esquecer quem Deus é, a presença de Deus, a palavra de Deus, a promessa de Deus, é o que o mundo quer fazer. Entregar tudo isso dentro do seu coração. Mas você não pode retroceder. Voltar para o cenário que um dia ele te tirou. Não volte para o lugar que um dia ele já tirou você. Aleluia! E aí, a coisa continua. Eles estão se aproximando da praia. Lembra que Jesus perguntou: tem de comer? Eles se aproximam de Jesus. Só que quando eles se aproximam de Jesus, lembra que está sobre, aleluia, sobre a areia, tem algo preparado. Versículo 9 diz assim: saltando em terra, eles viram brasas em cima, peixes, e havia também pão. A pergunta que eu te faço é, que eu fiz para o Senhor também: mas que estranho, eu nunca parei para analisar. Já nesse texto tantas vezes, nunca isso aqui saltou aos meus olhos, algo novo aqui, isso aqui está apontando para mim. Eu creio que para você também. Jesus perguntou se eles tinham o que comer. Eles falaram que não. Eles se aproximam de Jesus, já tem um pão, já tem uma brasa e já tem um peixe. Então por que Jesus pergunta para eles se eles têm o que comer? Sendo que Jesus já tinha o que comer. Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Que isso, né, irmão? Eu falei: ué. Olha só que interessante. Eles estavam buscando algo fora do cenário que Jesus queria eles. Se eles estivessem esperando Jesus, eles não precisavam passar por essa vergonha, por essa frustração mais uma vez. Esforço empreendido, potencial jogado fora, tempo jogado fora. E quando eles se aproximam de Jesus, Jesus não quer os peixes que eles trouxeram. Jesus já tinha tudo preparado, irmãos. Primeiro, Jesus não precisa de nada para ser quem ele é. Jesus não precisa de nada que nós possamos colocar no mundo dele, querido. É esse lugar mesmo de humilhação, saber que você não é nada e que ele é tão bom que te dá o que você quer e não precisa de nada. Ei, você está entendendo? Quando eles se aproximaram, já estava pronto o peixe, o pão, estava tudo ali preparado. Então você dá profético para a igreja, também fala para a igreja. Fala de como a igreja deveria se mover. Porque o peixe ali é o símbolo da igreja, o símbolo da igreja vai se tornar o peixe naquele exato momento, onde ele vai restaurar Pedro. Pedro vai ser restaurado ali, depois de comer a comida que o Senhor preparou. Sabe que eu entendi aqui, irmãos? O único que discerniu que era Jesus era João. Porque intimidade, irmãos, intimidade de verdade,
é reconhecer o Senhor Jesus nos cenários mais difíceis da nossa vida. É reconhecer que Ele está lá na perca, no luto, na dor, na doença, na enfermidade. É saber que Ele está lá. Isso é intimidade de verdade, irmão. Não é ficar sentindo arrepio. É um pouco de arrepio hoje, irmão. É um pouco que parece banana, irmão. Eu estou falando sério. São meninos, criancinhas brincando no parquinho. E certa feita eu estava chorando e falei assim, ó, eu creio tanto no avivamento que eu nasci para isso, eu amo isso, eu clamo por isso. Mas não é brincadeira. Aí o Senhor falou comigo ao muito interessante, falou assim, filho, são crianças brincando no parquinho que é a minha presença. E você cresceu muito rápido. Não impeça eles de brincar. Deixa eles brincar, mas às vezes você dá uns alertas. Fala para eles, ó, tem hora que você tem que sair da balança, você já cresceu, a balança está pesada, sai da balança, meu irmão. Sai do gira-gira. Sai isso aí, querido. Mal coloca a mão, já cai, puxa para um lado, para o outro, e treme. E aí, cara, o que você vai fazer com isso? Aí no outro mês, está lá na outra conferência, pegou de novo fogo, pegou de novo a presença. E aí, o que você está fazendo com isso? Aí daqui você faz uma outra conferência, daqui a um ano, a pessoa vem de novo. E aí, cara, o que você fez? Não fiz nada. Não estou trabalhando nada, cara. Você não impactou ninguém, não transferiu para ninguém, para. Isso não é avivamento, não, isso é emoção, é brincadeira. Avivamento é queimar, avivamento é transbordar, avivamento é impactar, avivamento é impartir, é transferir. Que fogo é esse, irmão, que a gente fala que queima, mas não transborda, esse fogo não toca ninguém, só toca a gente. Fogo de palha. É fogo de palha, querido. É fogo de palha. Aleluia. Irmãos, eu vou dizer algo que Deus fará em nós. Quando nós obedecemos a sua palavra, não haverá perca, porque a rede não se rompeu. Entende? Entende isso? Então não vai ter perca quando o Senhor nos dá uma palavra. Essa é a nossa segurança. Talvez você está pensando que vai perder alguma coisa. Talvez você está pensando que vão tirar algo de você. E não vão, porque se você tem uma palavra sobre aquilo, ninguém pode tirar, irmão. Você tem uma palavra sobre isso que você está vivendo e está difícil, pastor. Está numa condição difícil, está numa pressão difícil. Pastor, você não sabe. Ei, eu quero que você entenda que você tem uma palavra dele sobre isso. Então descansa seu coração e fica firme. Porque pode se levantar a capeta, demônio, quem for. É seu, em nome de Jesus, ele toma. Aleluia! Irmão, Jesus não precisa de nada. Por isso que ele estava tudo preparado para eles comerem, para eles cearem. Deus já perguntou, você tem que comer? Não tem. Tá bom, mas eu tenho. Jesus não disse que estava com fome. Jesus perguntou se eles tinham que comer. Interessante, né? As perguntas de Jesus. Aleluia, eu quero te dizer algo, meu querido. Quando nós nos aproximamos de Jesus, de fato, está tudo preparado, querido. Quando realmente nós estamos numa presença de Deus, e é a presença de Deus de verdade, tudo está preparado. Eu tenho falado sobre isso, irmãos. Vamos voltar à presença, vamos voltar ao caminho, vamos voltar a namorar Jesus, vamos passar tempo com Jesus, vamos beber da fonte que é Jesus Cristo, vamos sair desses marasmos, dessas loucuras, e vamos buscar a presença de Deus. Porque quando nós buscarmos e encontrarmos essa presença, já vai estar tudo preparado. Quando chegarmos na presença de Jesus, já tinha pão, já tinha brasa, já tinha peixe, estava tudo preparado. Não precisava nem limpar os peixes. Olha que beleza, né, irmão? Nem para peixe precisava. Não precisava de nada. Jesus já tinha feito tudo. Você pode crer nisso, que Jesus já fez tudo, irmão? É um lugar de fé, eu sei. É um lugar de fé. Aleluia! Ele supre, irmãos, as nossas necessidades. Ele supre. Ele não tem necessidade nenhuma. Ele supre as nossas necessidades. Aleluia! Eu vou te falar algo, irmão. Isso é muito forte. Aqui eu falei, meu Deus, me ajuda a entrar nesse lugar. É tanta palavra, quando eu estudar uma palavra como essa, eu fico comendo ela e regurgitando ela, parecendo uma ovelha. Já viu uma ovelha? É um animal ruminante. Sabe o que é ruminante? Ele rumina. O estômago da ovelha é como o estômago do boi, é diferente do nosso. A gente come, cai lá, e o suco gástrico faz todo o trabalho, as movimentações intestinais. Sabia disso? A ovelha é diferente, porque são ruminantes. Sabe o que acontece? Você lá come, volta para o estômago, volta para a boca, come, volta para o estômago, volta para a boca, come, volta para o estômago, volta para o estômago, está sempre assim, ó. Por isso que os animais ruminantes, cavalo, boi, está sempre assim, porque está no estômago, volta, no estômago, volta, no estômago, volta. Está o quê? Ruminando, triturando. Então, uma palavra de Deus, quando ele dá uma palavra como essa, eu vou ficar um mês solto aqui, mas vou ficar tranquilo, porque eu vou ficar aqui nesse lugar, tentando entender, compreender, absorver toda essa palavra. Porque essa parte é muito interessante. Jesus não tem necessidade, mas nós temos. Jesus já tinha com ele o que eles estavam buscando no mar.
Você entende isso? Por isso que Jesus perguntou no começo: tem o que comer? Não, não tem, vocês estão precisando comigo. Está aqui, está na minha presença. O que vocês estão pedindo para mim? Você entendeu? Por que não ousamos pedir para o Senhor? Senhor, eu pago minhas contas. Senhor, me ajuda com o meu casamento. Ousa! Senhor, me ajuda com o meu irmão difícil. Olha que eu tenho irmãos difíceis também, viu? Muito difícil. Sabe, pessoal? Tem. Pessoas são difíceis, né, gente? Sim ou não? Pessoas são universos complicados. Sim ou não? Relacionamento é complicado, irmãos. Mas quando Jesus está no meio, ele pode simplificar as coisas. É uma das palavras que o Senhor tem me dado. Simplifique a vida, irmão. E a gente tem a capacidade de complexibilizar coisas que são tão simples. Né, irmão? Sim ou não? A gente perde tempo, né, irmão? Com tanto detalhinho, cara. A gente é meio que casmurro, é meio que Machado de Assis, às vezes, na nossa vida. Que vai lá no detalhe do vinho que a mãe tomou na taça de... É assim que o casmurro é assim que o Machado de Assis é. É uma leitura chata, cansativa, extenuante. Porque ele vai lá no detalhe, no detalhe, no detalhe, no detalhe, no detalhe, no detalhe, para prender a nossa atenção. Então complica a vida. É bonito, é romântico, é litúrgico, mas a vida não pode ser complicada assim, porque nós não temos muito tempo. Então nós temos que simplificar as coisas. E simplificar as coisas vai exigir o quê? Um passo de confiança em outras pessoas. Delegue, irmão. Libera. Viva o teu propósito. Foque no que Deus te chamou para fazer. Eu fui chamado para orar, jejuar e buscar a presença. Amém? Eu não sou bom para criar um evento, eu sou péssimo, sai de mim. Mas eu vou sentir bom fazer esse negócio. Libera! Amém? Eu me ocupar, me prender, enquanto eu posso estar fluindo aqui buscando algo. Você está entendendo? Simplifica a vida, crente. Está difícil ali para entender isso aqui, irmão? Simplifica a vida. Para de ser uma pessoa complicada. Tenha fé, dê um passo. Ei, tudo bem, não vai sair como eu quero que saia. Está tudo certo, cura teu coração. Não é isso. Não é esse lugar, irmão, que Deus quer que você fique. Ele quer um lugar de contemplação. Vai sair do jeito que ela quer que saia. E eu vou dar glória a Deus. Não é do meu jeito. Oh, meu Deus do céu, você está entendendo onde Deus está te levando nessa noite? Você complica a sua vida quando você só quer do seu jeito. Você complica a sua vida quando você tem uma visão tão dura de uma coisa. Irmãos, eu tenho aberto mão de tanta coisa. Eu tenho aprendido que, peraí, para fluir, para ir mais profundo, eu preciso simplificar a vida. Tá, não está do jeito que eu quero, vai que dá certo. O vídeo do canal que mais teve viu esse mês, irmão, eu não fiz nada, eu coloquei na mão de uma irmã, e não colocou a capa ficou estranha. Pra você ver, irmão, Deus, a capa ficou estranha, o título ficou estranho, e aí, libera, põe aí, me deu mais um do que dois. Falei assim. Quando eu vou lá, faço o meu jeitinho, coloco a minha não dá certo, porque Deus quer ser Deus, querido, e Deus ser Deus é você deixar Ele ser. É você obedecer a palavra, não está do lado direito. Já que você já está no cenário, você não é papai, então faz do meu jeito, pelo menos. Aleluia! Tem alguém aqui para dar glória? Eu sei, irmãos. Aleluia! Eu sei, o Senhor falou comigo anos atrás. Eu era muito vidrado com o pastor Marco Feliciano. E eu achava que aquilo era obra de Deus. Pregar com Marco, botar. Eu pensava que o mover de Deus era pular, botar e fazer aviãozinho e a amarelinha e frio. Eu achava disso. Aí um dia no monte eu estava orando. Quem lembra desse dia? Tinha pessoas aqui que estavam comigo nesse dia. Tinha mais ou menos umas 30 pessoas no monte. E eu estava orando desesperado, porque a porta não abria, o casamento estava difícil, tudo estava difícil. Eu falei, Deus, o Senhor me chamou. O Senhor me deu, faz algo diferente nesse monte hoje, Senhor. Fui para o mato, irmão, comecei a orar. Brinca lá, basura. Vocês vão pensar que é Avatar, irmão, mas quem estava lá lembra. Quem lembra disso? Eu comecei a orar, irmão, vendo um monte de vagalume pousado sobre mim, eu fiquei brilhando sozinho no monte. Lembra esse dia? Meu Deus, é forte. Eu sou esse negócio, como você chama? Fiquei parecendo um preto vagalume. E aí eu caí no poder de Deus, irmão. Pá, o poder de Deus. Ninguém tocou em mim, pum, caí. E o Senhor começou a tratar comigo e falou, filho, tem algumas coisas para te acrescentar e algumas coisas para tirar. Primeiro,
Tira essas expectativas sobre o seu ministério, sobre o seu chamado. Quando você pregar, as pessoas não vão pular, não vão correr, não vão fazer isso não. E nem vão dar muito glória. Mas elas vão ficar te olhando pregar, compenetradas, que você é um mestre na palavra. Você quer? Não é fácil, porque você tem uma expectativa. Você tem um vislumbre. Você tem um sonho. Aí Deus fala assim, não vai ser desse jeito. Melhor a vontade dele, né, irmão? Sabe que a vontade dele é melhor? Fica guerreando, Deus, batalhando por coisas que ele não quer construir em você. Porque você tem um modelo. Você é religioso ou religioso. Você tem um modelo pronto. Você tem um modelo preparado. Ei, vou falar algo para você onde eu estava. Ontem foi o dia de eu orar por uma pessoa que eu creio que foi curada. Eu creio. A pessoa está esperando minha oração durante um ano. Olha, bom, pô, fé tá mal, né? Um ano a pessoa esperando a minha oração. E ontem foi um dia bem interessante, que a Débora foi antes lá e falou, ele vai vir orar com você. E ela não sabia, a gente não se encontrou ontem. Foi à noite, olha que loucura. Falei para minha esposa, vou precisar comprar um remédio. Será que dá tempo? Ela dá, vai lá. E no caminho eu falei, é hoje que eu oro por ele. Quando eu entro na farmácia, ele está lá. Ele, irmão! É hoje. E ele é da congregação, esse irmão. Ele respeita muito o meu chamado do ministério. Eu falei, vamos orar, mano. Me levou lá passar a roupinha. Aí ele já ia começar a ajudar. Não, irmão, relaxa, vamos conversar primeiro. Começamos a ministrar e a falar. Falei, irmão, sabe qual é o problema da religiosidade? Não é a roupa que você traz. Não é a maneira como você cultua. É a maneira como você espera que Deus opere. Naamã foi até Deus, até o profeta, querendo que o profeta levantasse a mão, colocasse a mão na ferida, assim, colocasse o outro, a outra passasse a mão e curasse. Quando não aconteceu, Naamã saiu reclamando, murmurando. Não, ele deu uma palavra. Eu vou me banhar 7 vezes no Jordão. Olha, irmão, é orgulho. Aí eu comecei a ministrar e ele falou assim, pastor. A lágrima caiu, pastor, irmãozinho, pastor. Ele falou, eu estava no shopping um ano atrás, um ano e pouco. 2 jovens apareceram. Falou comigo assim, jovem, um senhor, de cabelo branco, senhorzinho, um senhor, um ancião. Falou assim, para mim, ei, eu preciso orar por você, posso orar? Sabe o que eu respondi para eles? Que isso? Olha, eu que tenho que orar por vocês. Pastor, e hoje eu estou nessa situação. Aí eu olhei para ele e falei, não esquece o que passou. Peço para ele dar uma vez. Vamos orar. Nós oramos, o mover de Deus veio e começou a falar em línguas. Eu só pular. Ele já fez assim. Nossa! Eu comecei a sentir a dor dele. Realmente é uma guerra. Aleluia! Glória a Deus! Então, religioso, deixa Deus tocar, deixa Deus trabalhar. Amém? E aí o Senhor tirou isso de mim, irmãos. E aí começou a nascer a antiga visão, missão nova geração. Ali começou e até chegar hoje no amor do Pai. Mas presta atenção, irmãos. Eles estavam buscando o que Jesus já tinha para eles. Eles buscaram, Jesus deu uma palavra, encontrou. Mas quando eles se aproximaram de Jesus, já estava ali o que eles estavam querendo, comida. A comida que você quer. É só a comida que te move. São só as coisas naturais que te movem. É a necessidade de encher o bucho que te move. É só isso que te move. É isso que é a vida para você. É só comer. Se é isso que vocês querem, está aqui, eu preparo. Você podia ter esperado eu aparecer. Eu fazer um milagre novo na frente de vocês. Ah, meu Deus do céu. Ele abaixou e anderei cantarabarabaxi. E cantarabachou e anderei bacalabas. Quantas vezes nós estamos nos movendo de forma errada? Quantas vezes nós estamos diante do Senhor, fazendo o que Ele não mandou fazer? Em vez de esperar, irmãos, e depender dEle, é o que Ele mais deseja, irmão, filhos que dependam dEle. O Éden, você precisa entender que é um local de dependência. Quando você entender que o Éden não era um local de outra coisa, a não ser de dependência de Deus, exclusiva de Deus, e o que derrubou o homem, irmão, foi o que nasceu no coração dele. Eu não preciso de Deus, eu quero ser como Deus. Eu quero ser independente. Eu quero plantar e colher, eu quero comer. Ei, pessoal, então vai, some. Você não quer, eu não vou forçar você a ficar comigo, não. Mas pode ir. Você vai sentir saudade. Você vai sentir saudade de mim. Eu também vou sentir saudade de você, porque eu te fiz por amor.
É difícil para compartilhar, porque o verdadeiro amor compartilha. O amor não é egoísta. O amor ele não ganha, o amor compartilha, irmãos. O amor é isso. O amor é pegar em todo você também, cara. Esse é amor. Por isso que você foi criado em amor. Ele não precisava de ninguém, não precisa. Mas ele criou tudo para compartilhar a natureza dele, que é amor. Amor! Que amor é esse? Que a gente não abre a mão, não compartilha. Tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Provérbios diz: e quando se aumenta a fazenda, se aumenta os que se assentam à mesa para comer dela, se a minha prosperidade numa pessoa de Deus, isso não é a prosperidade de Deus. Fala, Deus. Ei, caramba. Quando eu vim para cá, irmãos, eu falei da irmã Cíntia, testemunha. Eu falei, irmã Cíntia, Deus está preparando algo novo. Eu falei, minha irmã, estava sentado com você, quando a gente foi assinar o contrato de carro. Lembra? O senhor fez algo na minha conta, irmão, que eu não estou entendendo. Lembra que eu falei, Deus vai querer algo maior. A irmã Cíntia falou assim: se prepara, pastor. Porque toda vez que Deus faz isso comigo também vem uma bomba grande que eu não tenho dinheiro para nada. Mas que adianta teu dinheiro, irmão? Quando Deus te dá uma visão para você cumprir, você não cumpre. Vai contar testemunho do quê? Aleluia. Eu vim para cá, eu olhei e falei assim, eu pensei que era do jeito. Acho que eu vou gastar 2. Pensa assim, eu pensei que ia gastar 2, 3 mil fora o aluguel. Fizemos a conta, 15 mil. Eu pensei, eu não tenho. Amém? É um tempo novo, é um passo maior mesmo, é a fé. Aleluia, eu quero chegar naquele dia vazio, mas se você quer chegar cheio, você cheio perto de Deus, quer falar assim, está cheio mesmo. Cheio, tem que chegar vazio. Combati o bom combate. Guerrei as minhas guerras. Corri a carreira. Já viu quando o maratonista chega, irmã Cíntia, no final? Ele não chega assim, consegui, não. Vazio, sem força, extenuado. Aleluia! Esse tem que chegar no final sem nada. Vou falar para você, John Wesley. Quando ele morreu, ele tinha $17 na conta. 11 filhos criados. E a igreja metodista. Mais de 200 orfanatos. Mais de 15 campos de igreja. Dele não. Do Senhor. O filho dele foi senador, advogado. Deus abençoou a memória dele. Ele morreu vazio. Chegou em mim e falou: Deus, eu fiz tudo. Deus sempre eu fiz o máximo que eu tentei. Mas nós temos que fluir, igreja. Nós temos que fluir no nome de Jesus. Para de fazer o que Deus não te mandou fazer. Para de voltar para o lugar que Deus já tirou você. Para, irmão, porque não vai dar certo, vai ser frustração. Aleluia. O que você está mais procurando lá já está aqui na presença dele. A noite eu estou buscando comida e quando ele aparece, a comida está aqui. Vem comer, come. Come. Jesus só como eu nesse sonho. Olha, come. Comeu, tá feliz? Tá, agora vamos tratar com o seu coração. Aí ele vai tratar Pedro. Pedro, chega aí. Pedrão, vamos trocar uma ideia, Pedro. Brasas. Lembra? Brasas, fogo e peixe. Lembra, Pedro? O que te lembra essas brasas aqui, Pedro? E fumaça. Lembra alguma coisa, Pedro? Com certeza, Pedro. Sabe que quem já tem experiência com fogueira aqui? Alguém já teve experiência? Pode falar de fogueira? Lembra da fumaça da fogueira? A marca da nossa memória. O fogo da brasa, lembra? O último churrasco que você teve? Chegou perto da churrasqueira? Ou nem chegou perto da churrasqueira? Amém? Marca, gente. Aleluia. Aleluia. Então, só para terminar aqui, dá uma viagem aqui comigo. Gregório, obrigado por essa palavra. Essa parte aqui não é minha, é o Gregório que prega. Então, vou usar aqui o profeta. Até aqui o Senhor me deu. Para mim, mas o Gregório fala uma coisa muito interessante sobre brasas. Brasas marcam a nossa vida. Brasas marcam a nossa vida. Pedro estava diante das brasas no frio, no dia que Jesus foi traído, estava na frente de Herodes, na frente de Caifás. Pedro está lá no pátio se aquecendo no quê? Nas brasas, olhando Jesus apoiando. E Jesus falou para ele: antes que o galo cante, você vai me negar. E Pedro estava se aquecendo nas brasas, vendo a movimentação. Chega uma mulher e pergunta: você é deles? Você fala como ele, você olha como ele, você tem a mesma linguagem dele, ele vai para a igreja, ele fala palavrão. Não conheço esse homem. Aí Jesus aparece agora depois para ele, pela terceira vez. Vem aqui, Pedro. Que tira isso? Você me negou. Você está se movimentando totalmente errado.
Quando é que você vai parar para ser o que eu quero que você seja? Você me ama? A resposta de amor é: me obedece. Pega a minha visão, coloca no teu coração, apacenta meus cordeiros. Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Mas presta atenção nesse detalhe. Obrigado, Senhor. Você me dá essa palavra aqui. Esse detalhe saltou os meus olhos. Falei, meu Deus, vai fazer parte do meu devocional, tá? Esse detalhe. Quem quiser, depois a gente conversa. O devocional de 40 dias. Olha só. Jesus acabou de restaurar Pedro. Pedro agora está empoderado, está cheio de Deus. Só que ainda está. Essa gente. Pedro é muito gente. Aí agora está todo mundo andando assim, ó, Pedro feliz, Dona Ilha, todo mundo andando com Jesus. Aí Pedro olha para João que é novo. Olha para Jesus, olha para João. Aí Jesus fala para ele: quando tu eras menino, tu andavas onde você queria e fazia o que você queria. Agora você vai ser homem, você vai para os lugares para onde você não quer. Vai fazer aquilo que a sua carne não vai desejar. Jesus estava falando para ele: você vai morrer de cabeça para baixo, mas você vai glorificar eu. Você não vai me negar mais. Aí Pedro fala: tá bom, eu aceito esse destino de morte doloroso. Eu aceito ser o primeiro, eu aceito morrer diferente do Senhor. Mas eu sei que agora vai ser maior do que a morte. Tá feliz na revelação? Tá. Tá vendo? Aí ele olha para João. E ele está preocupado com a sua vida, com Deus. Ele olha para João, olha para Jesus. Jesus! Isso! Jesus aprendeu. Se sou eu, irmão, não tenho paciência, irmão. Aí Jesus olha para ele. Cara, o que você está preocupado com o João? Se preocupa contigo. Se eu quero que ele fique vivo, o que tem tu com isso? Bota ali. Se eu quero abençoar esse, o que tem tu com isso? Se eu quero dar crescimento para esse, o que tem tu com isso? Se eu quero prosperar esse, o que tem tu com isso, Pedro? Parece que não entra, né, irmão? As coisas na cabeça de Pedro. Parece que Pedro não dá a resposta certa para Jesus, mas Jesus é tão bom como ele é conosco. Que mesmo a gente não dando a resposta certa, ele continua pegando no meu e no teu ombro, dizendo: vai, continua, vamos lá mais uma trilha, vamos dar mais um passo. Eu acredito que amanhã você vai ser melhor do que hoje. Esse é o nosso Deus, irmão. Eu acredito que amanhã esse céu vai acordar e vai dar uma resposta melhor do que está dando agora. Porque acabei de restaurar o homem, empoderei o homem, dei um destino, dei uma vocação, dei uma palavra, dei uma missão, curei ele por completo. E agora ele olha para Pedro, para João, menino, perguntando dele, me desculpa. Para de perder tempo olhando para as pessoas, cuidando daquilo que Jesus está cuidando. E cuida da tua vida, cuida do teu coração, cuida do teu chamado, cuida da tua família, cuida daquilo que Deus mandou você cuidar. Apacenta os teus cordeiros, apacenta as tuas ovelhas, apacenta elas, Pedro. Essa vai ser a resposta de amor que eu quero da tua vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia.